revelando que ao longo dos últimos anos a Prefeitura de Angra dos Reis vem investindo bem menos em programas de construção de moradias e prevenção de desastres, né? Para evitar que esse tipo de coisa aconteça, também são necessários investimentos públicos. Só que aqui em Angra, parte do dinheiro destinado a essas obras não foi gasto. Mas a metade da família de uma vez, impossível explicar para você o que eu estou sentindo. Quem acompanha os gastos do poder público critica a maneira como a prefeitura vem aplicando essas verbas. As prefeituras deveriam priorizar esses recursos, né? Inclusive quanto à sua execução, o aprofundamento do leito dos rios, as contenções de encostas, as tragédias vão se repetindo, né? No ano passado, a prefeitura de Angra não gastou nenhum centavo dos R$135 mil destinados a essa iniciativa. Mesma coisa em 2020, apesar de ter mais de R$2 milhões para essas ações. E constatou que alguns deles não têm qualquer relação com prevenção de desastres, como, por exemplo, construção do portal na entrada da cidade, revitalização da Praça Ulisses Guimarães no Parque Mambucaba, implantação do Polo Cultural na Vila Histórica, construção do Mirante na Praia das Gordas, sistema de iluminação pública, entre outros. É o que mostra um levantamento feito pela Globo News com dados do portal da Transparência da Prefeitura de Angra, onde o atual prefeito, Fernando Jordão, foi reeleito em 2020. Já são, então, 11 mortos pelas chuvas em Angra, com 93 pessoas desabrigadas. Tem um levantamento feito pela Globo News, com dados do portal da Transparência, revelando que ao longo dos últimos anos a Prefeitura de Angra dos Reis vem investindo bem menos em programas de construção de moradias e prevenção de desastres, né? O total de verba aí, portanto, disponível no orçamento municipal. A reportagem especial que você acompanha agora é do Marcelo Gomes e também do André Coelho. Quando o morro desabou na Monsuaba, Ivanildo perdeu a mãe, o pai, uma irmã e 2 sobrinhos. Na enxurrada, 2 casas da família foram atingidas. Dias depois, ele continua sem acreditar no que aconteceu. Eu nunca imaginava, a gente se prepara para perder um ente de ordem natural, né? Mas a metade da família de uma vez, impossível explicar para você o que eu estou sentindo. Aqui onde morava a família do Ivanildo, pelo menos 10 casas foram atingidas. 11 pessoas morreram com o desabamento da encosta. Para evitar que esse tipo de coisa aconteça, também são necessários investimentos públicos. Só que aqui em Angra, parte do dinheiro destinado a essas obras não foi gasto. É o que mostra um levantamento feito pela Globo News com dados do portal da Transparência da Prefeitura de Angra, onde o atual prefeito, Fernando Jordão, foi reeleito em 2020. A cidade tem 3 programas que são as principais formas de financiar esses investimentos. Um deles é o Moradia para Todos, que além de construir casas, tem como objetivo a regularização fundiária e fiscalização da ocupação do território. Segundo os dados do município, no ano passado a Prefeitura de Angra não gastou nenhum centavo dos R$135 mil destinados a essa iniciativa. Mesma coisa em 2020, apesar de ter mais de R$2 milhões para essas ações. Em 2019, o valor investido foi até maior que o previsto. Dos R$708 mil autorizados, foram gastos R$972 mil. Angra tem ainda em seu orçamento o programa Infraestrutura Urbana e Rural. Dentro dele, as 2 principais ações relacionadas à prevenção de desastres são contenções de encostas e obras de infraestrutura, como dragagem, desassoreamento e drenagem. Com contenção de encostas no ano passado, a Prefeitura usou apenas 38% da verba disponível, valor bem menor do que o investido em 2020, quando a cidade gastou R$2 milhões e 400 mil dos R$3 milhões e 100 mil autorizados no orçamento. Em 2019, o gasto foi de 45% do orçado. Em 2019 e em 2020, o município de Angra dos Reis gastou mais do que o previsto no orçamento em obras de infraestrutura, como dragagem e drenagem. Ano passado, os investimentos ficaram na casa dos 80% da verba disponível. Um terceiro programa da Prefeitura de Angra é o Prevenindo Desastres. Ele inclui projetos voltados para monitoramento e previsão do tempo. Para isso, no ano passado, a cidade gastou apenas 45% do disponível, valor mais alto do que o investido em 2020, quando Angra aplicou apenas R$4 mil dos 20 mil autorizados. Em 2019, o investimento também ficou pouco acima de 20%.
Quem acompanha os gastos do poder público critica a maneira como a prefeitura vem aplicando essas verbas. As prefeituras deveriam priorizar esses recursos, né? Inclusive quanto à sua execução, o aprofundamento do leito dos rios, as contenções de encostas, as tragédias vão se repetindo, né? Então, eu acho que deveria haver uma preocupação, de fato, primeiro, em se gastar esses recursos, que são poucos das prefeituras, mas também de se obter mais recursos junto aos estados, junto à União, para que esse problema fosse atacado de uma forma muito mais eficiente. Procurada pela Globo News, a Prefeitura de Angra dos Reis disse que não houve baixa execução do orçamento para a prevenção de desastres. Afirmou ainda que os gastos com o programa Infraestrutura Urbana e Rural estão acima do valor previsto no orçamento e que, para avaliar a execução, o programa precisa ser analisado como um todo e não de uma forma isolada para cada atividade. A Globo News consultou no portal da Transparência todos os 28 projetos que integraram esse programa no orçamento de 2021 e constatou que alguns deles não têm qualquer relação com prevenção de desastres, como, por exemplo, construção do portal na entrada da cidade, revitalização da Praça Ulisses Guimarães no Parque Mambucaba, implantação do Polo Cultural na Vila Histórica, construção do Mirante na Praia das Gordas, sistema de iluminação pública, entre outros. Sobre o programa Moradia para Todos, a Prefeitura disse que é uma parceria com o governo do estado e que nas últimas semanas o município se comprometeu a ceder um terreno para que o estado, em parceria com o governo federal, construa 96 imóveis para famílias que ficaram desabrigadas. Há quase 2 semanas, o sul fluminense sofre com as consequências das chuvas. Angra dos Reis registrou a maior tempestade da sua história. Águas que destruíram casas, que destruíram vidas, como as da família do Ivanildo, que tenta seguir em frente, mesmo sem saber como fazer isso. A gente está procurando ficar junto, fazer tudo que tiver que fazer junto para essa força aumentar, né? Concentrar mais essa força familiar e trazer as boas lembranças, porque é o que vai restar para nós. Lembrar das pessoas que se foram com sorrisos, porque foi muito trágico, muito trágico. Lembrar com saudade, né? E ao mesmo tempo aí lutar, né? Para que outras tragédias sejam evitadas. Apelar ao poder público para que colabore ao máximo aí com as famílias atingidas também.